Fala, meu povo, aqui é o Nando Riqueza, e esse é o canal Algoritmo da Riqueza. Nosso propósito? Facilitar sua jornada financeira com inteligência artificial, sabedoria clássica e práticas simples. Lembre-se, nada aqui é dica de investimento. É aprendizado para a vida, e investir com confiança. Imagine um mundo onde você pode conversar com uma máquina e ela responde como se fosse uma pessoa de verdade. Não só responde, mas entende, aprende e até sugere coisas que você nem tinha pensado. Agora, pense nisso aplicado ao seu bolso, seus investimentos, seu futuro financeiro. Parece ficção científica, né? Mas isso já é realidade. E o nome disso é inteligência artificial, ou como a galera gosta de chamar, IA. Mas calma, antes da gente mergulhar nesse universo incrível de máquinas que aprendem, vamos dar um passo para trás. Porque se você ainda não entendeu bem o que é IA, tá tudo certo. A maioria das pessoas também não entendeu. E é por isso que este curso começa exatamente aqui, na base do conhecimento, para ninguém ficar perdido no meio do caminho. Vamos entender esse conceito juntos? A inteligência artificial, de forma simples, é a capacidade de uma máquina simular a inteligência humana. Simular, hein? Ela não pensa exatamente como a gente, mas imita alguns comportamentos que nós consideramos inteligentes. Aprender com experiências, resolver problemas, responder perguntas, reconhecer padrões, tomar decisões. Agora, para deixar ainda mais fácil, vamos imaginar o seguinte: você tem um estagiário. No começo, ele não sabe muita coisa, mas conforme você vai ensinando, mostrando o que fazer, ele começa a entender os padrões e melhorar. Com o tempo, ele não só aprende o que você ensinou, mas começa a antecipar o que precisa ser feito. Agora imagine que esse estagiário nunca dorme, aprende com milhões de informações ao mesmo tempo e não esquece nada. Isso é a IA. Mas Nando, isso é diferente de um computador normal? Ótima pergunta. E a resposta é sim, totalmente diferente. Um computador tradicional segue ordens pré-programadas. Você diz, se acontecer A, faça B. E ele só faz aquilo, sempre da mesma forma. É o que a gente chama de automação simples. Por exemplo, um caixa eletrônico que só entrega dinheiro quando você digita sua senha certa e escolhe o valor. Ele não aprende com seus hábitos, ele só segue o script. Agora, uma IA aprende com os dados. Ela percebe que todo mês, no dia 5, você saca R$200. E no mês seguinte, sem você dizer nada, ela te pergunta: você quer sacar os mesmos R$200 de sempre? Isso não é programação fixa, isso é inteligência artificial. Ela observa, reconhece padrões e sugere ações com base nisso. Porque quando a gente fala em finanças, a maioria das pessoas não tem tempo nem conhecimento para ficar analisando todos os dados, gráficos, notícias e tendências. E a IA consegue fazer isso em segundos e ainda te explica de forma simples, tipo um tradutor financeiro. Mas atenção, a IA não substitui sua decisão. Ela te dá ferramentas para você decidir melhor. Ela te ajuda a ver o que você talvez não conseguiria ver sozinho. IA não é mágica, é matemática. Por trás de toda IA existem dados, cálculos, algoritmos e estatísticas. E apesar desses nomes parecerem difíceis, o conceito é o seguinte: a IA usa muitos exemplos do passado para prever ou sugerir algo no presente. É como se ela tivesse uma biblioteca infinita de casos semelhantes ao seu. Vamos fazer uma pausa e refletir. Se você tivesse acesso a um assistente que analisa milhões de informações por segundo e ainda te explica tudo em linguagem simples, você usaria? E onde isso nos leva? Agora que você entendeu o conceito de IA, a próxima pergunta é: tá, mas de onde veio tudo isso? Como chegamos até aqui? Na próxima parte da nossa aula, a gente vai embarcar numa pequena viagem no tempo. Vamos conhecer a breve história da inteligência artificial, desde as primeiras calculadoras até os robôs que hoje analisam o mercado financeiro em tempo real. E olha, você vai se surpreender com o quanto a IA já faz parte do seu dia a dia, mesmo que você ainda nem tenha notado. Resumo do tópico 1. O que você aprendeu hoje. IA é a simulação da inteligência humana por máquinas. Diferente de um sistema comum, a IA aprende com dados. Automação simples segue regras fixas. IA reconhece padrões e aprende.
A IA é como um super assistente que te ajuda a tomar melhores decisões. Ela não pensa como humano, mas imita nossos comportamentos com base em estatísticas. IA já está mudando a forma como lidamos com dinheiro, trabalho e até relacionamentos. Preparado para descobrir de onde surgiu tudo isso? Na próxima aula, vamos ver a história da IA e como ela evoluiu até chegar no seu celular. Não sai daí! Diferença entre IA, Machine Learning e Deep Learning. Agora que você entendeu o que é inteligência artificial, pode ser que ao navegar na internet, encontre termos parecidos que confundem ainda mais. Machine Learning, Deep Learning, modelo preditivo, rede neural. Parece até nome de banda de rock futurista. Mas calma, hoje a gente vai resolver essa confusão de vez. Vamos organizar a casa da inteligência artificial. Imagina que a IA é um grande guarda-chuva. Embaixo desse guarda-chuva existem várias áreas. Duas das mais famosas são o Machine Learning, aprendizado de máquina, e o Deep Learning, aprendizado profundo. Mas, afinal, o que é Machine Learning? Machine Learning é uma parte da IA que ensina a máquina a aprender com os dados. Ela aprende por repetição, como uma criança aprendendo a falar. Escuta, repete, erra, corrige. É como dar um monte de exemplos para a máquina e ela descobrir sozinha os padrões. Por exemplo, você mostra 1000 fotos de gatos e 1000 fotos de cachorros. A máquina começa a perceber. Os gatos geralmente têm orelhas pontudas, olhos menores, focinho diferente. Então, quando você mostrar uma foto nova, ela tenta adivinhar se é um gato ou um cachorro com base no que aprendeu. Agora, pensa nisso nos investimentos. Você alimenta a IA com milhares de dados de ações. Quando subiram, quando caíram, qual o contexto econômico, qual setor. Ela começa a entender o que normalmente acontece antes de uma alta ou uma queda. É o cérebro analítico automático. E o que é Deep Learning, então? Deep Learning é uma parte ainda mais avançada do Machine Learning. É como se fosse o cérebro dentro do cérebro. Ele usa redes neurais artificiais que tentam imitar o jeito como o nosso cérebro funciona. Não é só reconhecer padrões simples, mas ligar muitas camadas de informação para tomar decisões mais complexas. Por isso o nome Deep, profundo, porque a análise vai bem fundo. Exemplo prático: quando o YouTube recomenda vídeos com base no seu gosto. Ele não apenas vê o que você assistiu por último, ele analisa o que pessoas parecidas com você assistiram, quanto tempo você ficou no vídeo, qual thumbnail te atraiu e muito mais. Tudo isso ao mesmo tempo. É Deep Learning trabalhando por trás. Termo, explicação simples, exemplo. Inteligência artificial. Qualquer máquina que simula uma ação humana. Alexa, ChatGPT, Siri. Machine Learning. Máquina que aprende com dados e melhora com o tempo. Aplicativos que detectam fraudes no cartão. Deep Learning. Técnica mais avançada que simula o cérebro humano com muitas camadas. Reconhecimento facial no celular. Reflexão para você. Se uma máquina consegue aprender com exemplos, quantos bons exemplos você tem dado para ela trabalhar com o seu dinheiro? E um alerta importante: quanto mais profunda é a técnica, mais difícil de entender e mais dados ela precisa. Isso significa que ferramentas como o ChatGPT, por exemplo, usam muita estrutura tecnológica e milhares de servidores rodando em tempo real para entender o que você escreve. E para onde a gente vai com isso? Na próxima parte da aula, vamos ver como a IA processa os dados que você dá para ela. Como é que ela pega tudo que a gente digita, pergunta, compartilha e transforma em resposta, análise ou sugestão? O que acontece por trás da cortina da IA? Se você achava que ela só chutava as respostas, prepare-se para uma surpresa. Resumo do tópico 2. O que você aprendeu hoje? IA é o conceito geral. Machine Learning é uma forma de IA aprender com dados. Deep Learning é uma técnica avançada que usa redes neurais. As três trabalham em níveis diferentes de profundidade e complexidade. Tudo isso já está por trás de decisões do seu banco, redes sociais e até investimentos. Pronto para ver como a IA pensa e processa tudo isso? Então, bora para o tópico 3. Como a IA pensa? Entrada, processamento e saída de dados. Imagine o seguinte: você entra numa lanchonete e fala para o atendente: quero um lanche do tamanho da minha fome, mas sem exagero, e que não pese no bolso.
O atendente pensa um pouco, olha o cardápio, analisa os preços, lembra o que as pessoas parecidas com você pediram antes e te sugere um sanduíche médio, com suco e ainda dá um desconto. Aí você pensa, esse cara me entendeu direitinho. Pois é, esse cara pode ser uma IA. Stick Figure entra numa lanchonete com a placa: Inteligência Artificial, servimos soluções sob medida. O que acontece ali dentro é muito parecido com o processo de funcionamento de uma IA. Ela recebe dados, entrada, analisa com base em algoritmos e exemplos anteriores, processamento, e depois te dá uma resposta, sugestão ou ação, saída. Vamos destrinchar isso de forma simples. 1. Entrada de dados, input. Tudo começa quando você fornece alguma informação para a IA trabalhar. Pode ser um texto, uma imagem, um número, uma pergunta, qualquer coisa que represente um pedido ou situação. No mundo dos investimentos, por exemplo, a entrada pode ser seu perfil, idade, renda, tolerância a risco, os dados do mercado, cotação de ativos, notícias, taxas de juros. Esses dados são como os ingredientes da receita. 2. Processamento. Cérebro digital em ação. Agora é que entra a parte mágica, ou melhor, matemática. A IA pega os dados, passa por algoritmos, que são basicamente sequências de instruções que dizem o que fazer com as informações. Aqui, ela compara o que você forneceu com casos anteriores semelhantes, treinamento, estatísticas e padrões, regras que foram programadas. Se for um modelo de machine learning, ele já teve acesso a milhares de exemplos, então ele aprendeu o que costuma acontecer com certos perfis ou situações. Ele não pensa como a gente, mas faz associações lógicas com altíssima velocidade. Exemplo prático. Você pergunta, vale a pena investir no FII XPTO11? A IA não vai adivinhar, ela vai buscar os dados do fundo, ver seu histórico de rendimentos, comparar com outros fundos semelhantes, considerar seu perfil e momento do mercado. A resposta virá do cruzamento desses fatores. 3. Saída de dados, output. Depois do processamento, vem o resultado. Pode ser uma resposta simples, uma decisão automatizada ou até uma tarefa feita por você. No nosso exemplo da pergunta sobre o fundo imobiliário, a IA pode te responder: com base no seu perfil conservador, o XPTO11 está acima da média de rendimentos dos últimos 24 meses, com baixa oscilação. Pode ser interessante analisar mais a fundo. Percebe? A IA não só responde, ela traduz e justifica. No YouTube, isso acontece quando a IA sugere um vídeo parecido com o que você curtiu. No seu banco, é quando ele alerta que sua fatura do cartão vai ser maior que o normal. O segredo está na qualidade dos dados. Se você coloca lixo na entrada, a saída será lixo também. É o famoso garbage in, garbage out. Por isso, quanto melhor for a qualidade e organização das informações que você fornece, melhor será a resposta da IA. Como isso se conecta com o uso da IA nos investimentos? De forma direta. Hoje, já existem IA que analisam ações, fundos imobiliários, indicadores econômicos e o seu perfil de risco em segundos. Mas para que ela funcione, você precisa aprender a alimentar esse sistema do jeito certo. E isso, meu amigo, é o que vamos aprender ainda neste curso. Resumo prático do processo. Etapa. O que acontece? Exemplo. Entrada. Você dá informações. Quanto devo investir por mês? Processamento. A IA analisa com base em dados e padrões. Calcula seu perfil e contexto. Saída. Gera uma resposta útil ou ação. Invista R$ 300 por mês em renda fixa conservadora. E o que vem agora? Agora que você entendeu como a IA pensa e devolve respostas, vamos mergulhar em algo fundamental: como ela aprende com o tempo. Isso mesmo, a IA não é estática, ela evolui, melhora, se ajusta. No tópico 4, vamos descobrir como funciona o processo de aprendizado das máquinas e como isso influencia diretamente a sua vida financeira. Resumo do tópico 3. O que você aprendeu hoje? IA funciona em 3 etapas: entrada, processamento e saída. Ela precisa de bons dados para gerar boas respostas. O cérebro da IA são os algoritmos, instruções que cruzam informações. O resultado que você recebe depende de tudo isso junto. É como pedir um lanche sob medida. Quanto mais claro você for, melhor será o pedido.
O ciclo de treinamento e feedback. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. Ela tenta, cai, levanta, tenta de novo, equilibra um pouco mais, até que um dia, voa lá! Ela desliza pelas ruas como se nascesse sabendo. Esse é o segredo do aprendizado por tentativa e erro. E, curiosamente, é exatamente assim que a inteligência artificial aprende. Só que em vez de um tombo no asfalto, ela erra em previsões, compara com o resultado real e se ajusta. O que é o treinamento de uma IA? Treinar uma IA é ensinar a máquina a reconhecer padrões com base em muitos exemplos anteriores. Ela começa crua, sem saber nada, mas quanto mais exemplos ela recebe, mais ela aprende a acertar. Exemplo simples. Você quer que a IA reconheça e-mails de spam. Você mostra 10.000 e-mails marcados como spam e não spam. A IA começa a detectar padrões, palavras repetidas, remetentes suspeitos, links estranhos. Depois de algum tempo, ela começa a acertar sozinha. Esse é o aprendizado supervisionado, onde a IA aprende com base em exemplos rotulados. 2. O ciclo do aprendizado. Dados, previsão, erro, ajuste. A IA é alimentada com dados de entrada, como vimos no tópico anterior. Faz uma previsão, compara com o resultado real e ajusta seus parâmetros para errar menos na próxima vez. Isso é o ciclo de feedback. Exemplo prático nos investimentos. A IA prevê que a ação XYZ vai subir amanhã. Amanhã chega e a ação cai. A IA percebe o erro e ajusta seus cálculos para considerar esse novo cenário. Assim, ela aprende como a gente. 3. E se os dados forem ruins? A IA só aprende com o que você dá para ela. Se os dados forem limitados, desatualizados ou enviesados, o aprendizado será torto. Imagine ensinar alguém a dirigir só em ruas desertas. No dia que essa pessoa pegar um engarrafamento, vai travar. É por isso que o treinamento contínuo é essencial. A IA não deve ser treinada uma vez só. Ela precisa de atualizações frequentes, com dados novos, mais diversos. Como criar prompts inteligentes para obter respostas precisas da IA? Imagina que você entra numa padaria e diz: "Quero um pão". O atendente te olha, levanta a sobrancelha e pergunta: "Qual? Francês, integral, pão doce, de forma, vai levar quantos?" Agora, imagine a mesma cena com uma inteligência artificial. Se você disser: "Me ajude com investimentos", ela pode responder algo genérico como: "Existem vários tipos de investimento, renda fixa, renda variável, fundos." Ou seja, se você não for específico no que pede, a IA vai entregar qualquer coisa. A palavra-chave aqui é prompt. Aqui, o prompt certo vale pão quentinho na hora. 1. O que é um prompt? Prompt é a instrução que você dá para a IA. Pode ser uma pergunta, uma tarefa, um comando, é o que você digita ou fala quando quer que ela faça algo. No universo da inteligência artificial, um bom prompt vale ouro, principalmente quando estamos falando de finanças. 2. Por que o prompt certo muda tudo? A IA funciona como um supermotor de busca com cérebro. Quanto mais claro, detalhado e bem estruturado o seu pedido, melhor e mais útil será a resposta. Compare. Qual o melhor fundo imobiliário? Qual fundo imobiliário tem maior consistência de dividendos nos últimos 24 meses, com baixo risco e foco em lajes corporativas? O segundo exemplo já afunila a IA para te entregar algo muito mais próximo do que você realmente quer. 3. Componentes de um bom prompt. Vamos dividir o prompt em 3 partes básicas. Objetivo claro. O que você quer saber ou fazer? S. Quero saber se devo investir em renda fixa. Contexto útil. Quais informações ajudam a IA a entender melhor? S. Tenho 30 anos, perfil conservador, reserva de emergência feita. Formato desejado. Como você quer a resposta? S. Liste 3 opções com risco baixo e rendimento acima da poupança. Juntando tudo, o prompt fica: sou um investidor de perfil conservador, tenho 30 anos e já tenho minha reserva de emergência pronta. Me indique 3 opções de renda fixa com rendimento acima da poupança e risco baixo. Esse é um prompt poderoso. 4. Exemplo real. IA como analista financeiro. Imagine que você quer uma análise rápida sobre o FII HGLG11. Prompt fraco. Fale sobre o HGLG11. Prompt forte.
Faça uma análise resumida do FII HGLG11, considerando dividendos dos últimos 12 meses, tipo de imóveis, vacância atual e comparação com outros FIIs logísticos. A diferença é brutal. O segundo prompt ativa a IA para buscar exatamente o que importa. 5. Prompt para planejamento financeiro. Monte um plano de investimento para alguém que tem R$10.000 iniciais e pode investir R$300 por mês. Quer o foco em segurança, diversificação e liquidez. Veja que o prompt já oferece um objetivo, montar plano. Um perfil, valor disponível mais perfil de segurança. Um formato, estruturado e com foco. 6. Como pensar como um programador de IA sem serlo. Você não precisa saber programar, mas pode usar a lógica dos programadores. Seja específico, evite generalidades. Use filtros, idade, prazo, risco, tipo de ativo. Peça estrutura, listas, tabelas, resumos. Exemplo: crie uma tabela comparando CDBs de liquidez diária com Tesouro Selic. 7. Prompt para IA gerar alertas automáticos. Crie um alerta semanal de oportunidades em fundos imobiliários que pagaram acima de 0,8% ao mês nos últimos 6 meses. Essa é uma automação simples. A IA pode rodar esse pedido periodicamente e te avisar. 8. Prompt para criar conteúdo financeiro, como este curso. Crie uma explicação de como funciona o Tesouro Direto com exemplos práticos e linguagem acessível para iniciantes. Perfeito para quem quer criar vídeos, posts ou até ensinar amigos e familiares. 9. Questionamento prático. Você tem sido claro o suficiente nas perguntas que faz para a IA? Se as respostas estiverem vagas, revise o prompt. Às vezes, mudar 2 ou 3 palavras já faz a IA te entender melhor. 10. Prompt iterativo, testando e ajustando. O primeiro prompt nem sempre será o melhor. Você pode refinar. Rodou um prompt e veio muita informação? Peça resumo. Veio superficial? Peça mais profundidade. Quer outra visão? Peça como se fosse para um investidor iniciante ou experiente. Isso se chama prompt iterativo. Ajustar, rodar de novo e melhorar. 11. E o que isso tem a ver com investimentos? Tudo! A IA pode te ajudar a montar sua carteira, a entender os ativos, a fazer comparações, a criar metas e prazos. Mas só se você souber como perguntar. A IA é um espelho dos seus comandos. Resumo do tópico 5. O que você aprendeu? Prompt é a pergunta que você faz à IA. Bons prompts igual a respostas úteis. Use objetivo mais contexto e formato. Seja claro, específico e teste diferentes versões. Prompt é como dar um mapa para a IA te levar ao tesouro. E no próximo tópico, vamos explorar as limitações da IA. Sim, ela é poderosa, mas tem pontos cegos e você precisa saber quando confiar nela e quando não confiar. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal Algoritmo da Riqueza para não perder nenhum conteúdo novo. Deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo, começando com um pouco, mas com visão. Eu sou Nando Riqueza e estou aqui para te acompanhar nessa jornada em busca de uma vida rica, tanto em dinheiro quanto em propósito. Ah, e tem mais, em cada vídeo, se você estiver curioso, confira a descrição para encontrar os prompts que foram usados para criar o vídeo, ou até mesmo os prompts que estão sendo discutidos nele. Estamos sempre buscando trazer conteúdos relevantes e inspiradores para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros e pessoais.